O narrador de futebol, ele tem que ser criativo. É imaginação, mexer com a sua imaginação. Desandou a maionese. O sonho de quem cria uma coisa assim, né, é você vê ela eternizada. Porque o futebol de hoje é muito diferente do de antigamente. 1950, 1-0 Brasil, a Copa é nossa. 1-1, a Copa ainda é nossa. 2-1 Uruguai, o coração do Brasil para. A excepcionalidade do futebol brasileiro, o que o fez diferente perante ao mundo, vem muito dessa capacidade nossa de ter contado essas histórias, né? Não tinha televisão, a gente ficava ouvindo pelo rádio. Então meu pai reunido em casa, com aquele rádio de tomada, aquele rádio grande. Como é que eles estão comemorando? Como é que os jogadores estão agora? Então cada um deu um depoimento, mas ninguém estava vendo nada. O rádio tem essa magia em que as pessoas não estão vendo e aquele que está transmitindo no rádio precisa passar uma emoção, uma sensação. Gol do Santos! Escrever o que está acontecendo sabendo que o outro não está vendo. Provocar emoções, né? O Galvão Bueno tem uma frase que ele costuma dizer que o narrador é um vendedor de emoções, e a gente é um pouco, né? Abre-se as cortinas e começa o espetáculo. Agora você já sabe porque é uma bola na bandeira do Brasil e outra imensa que pulsa e vibra no seu coração de torcedor. O narrador, na verdade, ele faz parte do espetáculo, né? Tem o jogador, você tem o técnico, de outro lado você tem o narrador que está amplificando aquela cena. O narrador de futebol, ele tem que ser criativo, acima de tudo. Ele tem que improvisar durante 90 minutos. A função do narrador ele é muito difícil, porque ao mesmo tempo você não pode mentir, ao mesmo tempo que você precisa manter as cordas tensas. Um chute a gol ele pode ser descrito de 3, 4 maneiras diferentes. Chutou! Raspando a trave. Que nada, a trave não saiu do lugar para vir para cá. A trave estava aqui e a bola saiu lá. Eu nunca gritei gol na minha vida. Por que eu vou gritar? Você não viu que a bola entrou? E um cara que não narrava gol, né? Gol era né? Ele não narrava gol. Quer dizer, alguma coisa vai acontecer dependendo de como é o I. Quanto mais gritar gol, mais o torcedor se atira nos braços do outro. Quem fez o gol? Para quem fez o gol? A que horas fez o gol? O placar? Gol do Santos! O Pedro Luiz falou. Ele não sabia de quem. Aí ele virou pro lado, pro Mário Moraes. Dorval! Mário. Coutinho! Pelé! Dorval, Coutinho, gol de Pelé, com a participação de todo o ataque santista. Quem for o Dorval, Coutinho e Pelé, até chegar na definição que foi o Pelé. Isso, 2 toques, vai. Eu assisto muito rádio, porque eu gosto de futebol pra caramba. Então eu gosto muito de assistir rádio, assistia sempre, desde pequeno. Mas no meu ramo tem muitas semelhanças, na verdade. Acho que a questão que diferencia bastante, por exemplo, no futebol, é que você precisa dominar muito o game que você vai narrar. O narrador tem que narrar o que está passando, né? Ele não pode inventar muito, né? Ele tem que... Ele tá falando com o público. O esporte é uma coisa muito passional, uma coisa que mexe muito com a emoção da pessoa, seja para o bem quando o time dele está ganhando, seja para o mal quando o time está perdendo. E você tem que manipular um pouco essas emoções, né? É imaginação, mexer com a sua imaginação. Fantasiar, qualquer um faz isso, né? Agora, extrapolar, não. Continuam sendo 22 caras correndo atrás de uma bola. O futebol desafia o narrador
sobremaneira. Ele tem uma missão de fazer com que o jogo se mantenha em um nível de tensão. Está machucando. Que beleza! O coração da torcida alvinegra. Camisa 10 da Gávea. Era gol do Zico. Do que é um Silvio Luiz chamando um arremesso lateral de vai balançar o esqueleto. Desandou a maionese. Aí o cara se machuca, entra a maca, ele faz o barulho da ambulância. Ué, 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 ué. E esse fazia de fato o jogo ser uma festa. Você tem um bate-rebate na área e ele fica falando Já estragou tudo. Brincando, jogando, fazendo vídeos pro YouTube, eu tinha costume, como os narradores antigos e assistindo muito futebol, eu gosto muito, eu narrava as próprias jogadas que eu fazia. E aí eu comecei a narrar bastante. Então eu fui um dos primeiros narradores de games, no começo com o mobile. A galera que me acompanha bastante, já sabe, eu falo, xiii, hoje não, bebê! Então os caras já sabem que já tá num dia mal, já não tá muito bem, o negócio não tá muito bom pra ele, então... Uma brincadeirinha, hoje não, assim não, então essas brincadeiras. Como rola, né? O rádio sem o bordão, narração de futebol, não existe. Todos eles procuraram criar bordão. O relógio marca! Então, quando o jogador faz uma jogada muito legal, que ele diz, você é ridículo. A maioria desses bordões que eu uso, nem fui eu que criei, né? Devo ter ouvido eles no colégio. São amigos, são pessoas que eu conhecia, que falavam. Nada se cria, tudo se copia, né? De alguma recordação na minha infância. Eu devo ter ouvido isso numa brincadeira. De repente, no meio de uma transmissão, uma daquelas brincadeiras que a gente fazia entre amigos, eu verbalizei, eu botei numa transmissão. Pela baba do profeta, pelo amor do meu filhinho. O que será que vai acontecer? Agora eu se consagro! Nós, mulheres, pode até acontecer de surgir uma narradora com muitos bordões e tal, mas que não seja essa a nossa preocupação no momento, que seja espontâneo. O sonho de quem cria uma coisa assim, né, é você vê ela eternizada. A coisa mais louca de narração de rádio é você levar um rádiozinho para o estádio, você está vendo o jogo, você está no local do crime, mas não é suficiente. Então você tinha que levar o rádio para acreditar naquilo que você estava vendo. Lá vai ela para o meio do pagode. Essa capacidade de pegar as imagens que estão aí para todo mundo e construir um texto e colocar uma emoção. Pegue a bola e encoste para a torcida. Que vai tornar aquilo inesquecível, que vai inaugurar um olhar para sempre sobre aquele lance, é o que é para mim o que diferencia uma narração, digamos, trivial de uma narração histórica, de uma narração que de fato vai se fixar na memória das pessoas. Um gol inesquecível. Estádio lotado, não tínhamos substituição no futebol e vaia em cima do Pelé. Quando o Pelé pegava a bola, era vaia em cima do Pelé. E o Pelé fez 3 gols nesse jogo. O relógio marca! E um deles foi o gol que eu não esqueço, e aqueles que estiveram na Rua Javari não esquecem. O gol mais lindo da carreira do Pelé que eu vi foi na Rua Javari, em 1959. O momento que eu vou guardar para sempre foi o dia da minha primeira narração, porque eu não fiquei naquele dia emocionada como eu estou hoje. Porque eu não entendia, naquele dia, a diferença que eu ia fazer para mim e para as outras. Eu me lembro de sair do carro, e era uma garota periférica, então, ter um carro, mesmo que velhinho, que, aliás, tinha sido um táxi antes, para mim já era uma coisa muito legal, que eu tinha conquistado sozinha, e isso era o máximo. Então, quando eu desci do meu carro, que eu olhei, eu vi as arquibancadas e caminhei em direção à cabine de transmissão e vi que tinha um caminhão de transmissão com 30 profissionais que estavam ali para trabalhar para que eu narrasse aquele jogo. E nesse caminho, os jornalistas começaram a chegar e me fazer perguntas e
perguntar como é que eu estava me sentindo e o que eu achava daquilo, que eu seria a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na televisão brasileira, nananana. Esse dia foi muito especial. Quando eu cheguei, sentei na cabine, que o jogo começou, foram 11 gols, eu não tinha a menor ideia do que fazer com aquilo, então eu narrei os 11 como se fossem os últimos da minha vida, depois eu entendi que não era necessário, mas quando terminou a transmissão, foi aquela sensação de eu fui capaz, eu sou capaz. Então, esse foi o dia mais marcante da minha vida. Estamos aqui na Vila Belmiro, a 57 quilômetros da capital. Aquele time do Santos todo me inspirava. Mengalvo, Coutinho, Pelé, Pepe, o Rivelino, por exemplo. Jogadores que inspiravam e que você acreditava que ia dar alguma coisa bonita. O futebol de hoje é muito diferente do de antigamente. Quando a televisão começou a fazer mais esporte, o modelo era o rádio. A gente narrava na televisão como se narrava no rádio. Bola pro fulano, deu pro fulano, Beltrano, cruzou na área. Se eu ficar repetindo aquilo que as pessoas estão vendo, vai ficar chato de ouvir. Tem muita gente que ainda narra como se fosse rádio. O cara fala absolutamente tudo que o cara tá vendo na casa dele. Não me venham com narração de rádio e televisão, que é completamente diferente. O que eu aprendi tecnicamente com o Luciano do Valle, que foi um cara que narrou em rádio e também narrou em televisão, é que se eu utilizasse hoje uma narração do rádio na televisão, eu ficaria muito redundante. Quando a televisão começou a transmitir em preto e branco, ela começou macia. Dentro dos anos 90, que o narrador vem para frente da câmera para inaugurar, para abrir uma transmissão, para falar no intervalo, no Luciano do Valle, assim. Para ser um oposto do rádio. Uma espécie de projeção do que vai acontecer, olhando um todo. Antes do cara fazer a jogada, né? Parece que tem uma visão ali que ele consegue antever o que vai acontecer. O Zé Silvério não precisa de replay, né? O Zé Silvério vê quando a bola bateu no peito do cara e quando a bola bateu no braço do cara. E ele é o cara da precisão, né? O Zé Silvério é um cara impressionante. Eu tive chance, quando eu trabalhava na rádio, um jogo que eu fui ao Morumbi, ele estava transmitindo, e eu fiquei atrás dele acompanhando o jeito dele narrar, né? Tinha muito essa coisa do olhar, né? De conseguir captar o lance no detalhe. Hoje me parece que isso está mais no capricho do texto, do que está sendo dito, de como ele consegue contar aquela história. A gente é um contador de história, nós estamos contando uma história que está acontecendo ao vivo. A gente tem como missão prender aquelas pessoas na frente da televisão. A derivação desse momento, do narrador ser também um mestre de cerimônias, um cara que aparece na frente da câmera, faz com que o narrador passe a ter também mais espaço nos campos de opinião. Juiz ladrão. Como que o narrador percebe aquilo e engole ou narra um ato desse? Narrador de futebol não pode narrar dizendo juiz ladrão, né? Ele pode ser processado, tudo isso. Má atuação, um dia não inspirado. Hoje é mais natural a gente ver um narrador que se declara um torcedor da seleção numa Copa do Mundo, que usa de adjetivos um pouco mais inflamados, porque hoje a gente tem na competitividade midiática a necessidade de levantar o tom, de falar mais alto. O que eu acho, Miguel, é o seguinte: eu tenho muito receio de falar, não, eu torço para esse time, eu torço para aquele time, porque hoje o futebol é uma coisa muito bélica, o estádio de futebol é uma coisa muito bélica. As pessoas não aceitam que o outro tenha paixão por um outro clube. Cansei de ser xingado no Parque Antártica, principalmente no interior, porque geralmente o jornalista da capital, quando vai para o interior, deve ter falado alguma coisa há anos atrás, a respeito do time da cidade. Aí ele chega lá, não sobra mãe de ninguém.
Eu gosto muito do exemplo do Ari Barroso, completamente parcial nas narrações dele. Chutar, Danilo, chutou! Eu não quero nem olhar! Graças a Deus a bola passou raspando as traves. O Ari, mais na década de 40, ele revolucionou o rádio. Porque primeiro ele era Flamengo doente e era muito parcial. Narrava o jogo do Flamengo torcendo descaradamente, comemorava o gol descaradamente e introduziu a gaitinha do Ari. Um som sintético, rápido, que servisse para sinal de gol. Mas o diabo é que eu não sabia o que poderia ser. Essa. É o que procuro. Bons tempos esse do Ari Barroso, que ele podia externar claramente o time que ele fazia e usava isso nas transmissões e brincava com isso, e ainda foi um dos maiores do rádio de todos os tempos. Né? O narrador não deve dizer o time que torce. Alguma coisa que ele fale contra, tá vendo? É porque ele é de corintiano, digamos assim. Eu não estou falando para mim e eu não estou falando para nenhum dos dois times. Eu estou falando para as pessoas que torcem para aqueles times. E aí eu tenho que respeitar a paixão de um e a paixão de outro. Todo mundo me pergunta que time que eu torço, eu já nem sei mais o time que eu torço. Nessa época, os reis do rádio eram Jorge Cury, Valdir Amaral, do Alcei Bueno de Camargo, da Rádio Tupi, ou do Valdo Cosi. E esse foi um mestre também, o do Valdo Cosi. E aqui em São Paulo, você tinha o Geraldo José de Almeida, o Raul Tabajara e o Pedro Luiz. Clóvis Filho, que morreu muito cedo, esse Clóvis Filho, ele já tinha uma narração um pouco, não era lenta, mas ele não tinha um vozeirão. Todos esses outros tinham um vozeirão. E o vozeirão no rádio preenche, sabe? Para puxar, né? Apesar que hoje em dia há mulheres narrando e narrando muito bem. E não tem vozeirão. Nós ouvimos muito. Nós não estamos acostumados a ouvir uma voz feminina narrando futebol. O futebol é um esporte muito machista. São muito corajosas, inclusive, de enfrentar essa barra de brigar por um espaço nesse mercado, né? Porque o que eu ouvia nas emissoras era justamente isso. Não, aqui mulher não vai narrar. E assim foi por 21 anos. Tá voltando agora. Mulher transmitindo, tá cheio de mulher reportando, tá cheio de mulher comentando. Até que o movimento feminista ganha as redes sociais. Em 2015, mais ou menos, a gente faz esse recorte. E a partir dali, surgem alguns grupos, como, por exemplo, o Dibradoras, que começam a fazer perguntas. Por exemplo, por que nós não temos uma narradora? Acho que é muito bom, porque elas vão tomar conta do mundo. Já pegaram o ritmo, já conhecem tudo. Tem 2 ou 3 que eu gosto muito. Por quê? Porque a gente tem que tirar essa diferença de 90 anos em 4. Porque eles querem que a gente seja tão boa quanto eles, só que é desigual, é desproporcional. E eles levaram todo esse tempo para chegar no que chegaram. Então, quanto tempo nós precisamos para desenvolver um modo que seja o nosso de narrar? Bateu, de novo. Nossa Senhora, pelo amor dos meus filhos. É óbvio que eu percebo que existe uma preocupação muito sensível da mulher em perceber coisas dentro de um gramado que normalmente não seriam perceptíveis. A mulher se desenvolveu naturalmente e socialmente para entender de uma forma mais sensível. Não significa que ela seja mais frágil, não significa que... Não. Eu acho que pode ser um novo jeito de olhar o futebol, o esporte de uma forma geral, e que está em desenvolvimento. Se você entrar na rede social de uma dessas narradoras ou comentaristas durante um jogo ou depois de um jogo, você vai ver as barbaridades que as pessoas escrevem lá, reclamando que onde já se viu, que mulher não serve para isso, que não dá para ouvir mulher transmitindo futebol. É muito pesado, muito pesado. Quando a gente termina um jogo importante, não só no Twitter, mas eles invadem as nossas contas no Instagram, no Facebook, para odiar de forma privada. Violência, muitas vezes covarde, porque é anônima, né? E porque é atrás de uma tela da rede social, né? As pessoas estão muito intolerantes, né? A respeito das opiniões. As pessoas têm dificuldade em ter um discernimento sobre o que é uma opinião e o que é algo que de fato está sendo uma perseguição. Eles entram e falam, só cheguei aqui para dizer que você é horrorosa, que você devia morrer, que eu quero que a sua família morra de câncer, que eu gostaria que você sofresse.
Então, assim, é um ódio desproporcional. Eu só estava narrando um jogo de futebol. Então, se isso não é machismo, o que é? Hoje em dia todo mundo fala o que quer, às vezes você não sabe quem é que está falando, nem o que está falando. Então, eu tenho quase 7.000 seguidores no Twitter. Quando o cara começa a discutir, e eu estou percebendo que a discussão do cara é para provocar discussão, eu digo tchau. Nem todos os dias são iguais, né? E realmente a gente tem essa passagem, né? Por exemplo, não acorda bem, mas a gente tem que procurar a concentração. Eu tenho claro na minha cabeça, hoje eu fui bem, hoje eu narrei direito, hoje eu aproveitei todas as chances, eu provoquei emoção, enfim, eu tenho essa consciência. Assim como eu não vou bem também, porque eu não vou bem todo jogo, né? Tem jogo que eu não me sinto bem, saio dali. Eu, quando chego em casa, eu levo horas para conseguir dormir, porque aquilo fica me martelando na cabeça, né? Eu fico pensando, caramba, eu devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo, enfim. Entre o Ari Barroso e o que a gente tem hoje, tem um momento significativo de tempo onde o jogador de futebol, de fato, é poupado de adjetivos maiores, é poupado de críticas maiores pelo mestre de cerimônia do jogo, pelo narrador, que tenta usar, né, tenta descrever os lances de uma maneira um pouco menos contundente em termos de adjetivo para o jogador, quando é negativo, naturalmente. Porque quando o jogador é muito bom, o narrador nunca deixou de falar, né? Chamar de gênio, de chamar de extraterrestre, de chamar de maravilhoso. Isso nunca foi um problema, mas criticar foi. A questão da emoção para um narrador, para você, quando você se emociona, o que deve acontecer, como que fica, por exemplo, o ouvinte, né? O espectador, no caso? Eu acho que a gente se emociona, não com muita frequência, né? É você ir lá buscar a emoção de quem está assistindo, é mais importante do que a minha emoção. É claro que tem horas que eu me emociono também, né? Eu até me arrepio quando conto, porque no momento em que o juiz marca o pênalti, eu já olhei para ele na hora, tipo, tem que ser ele tem que cobrar e ele tem que conseguir fazer esse gol. E quando ele está se preparando, que a bola é colocada na cal, e a câmera vai para o semblante dele, e ele dá uma respirada, como quem diz, tem que ser agora. E ele faz o gol. E aí, na minha narração, eu coloco isso, ele está aliviado, ele tirou das costas um peso gigante, porque ele é um centroavante que precisa de gols para sobreviver. Não existe nada, nenhuma manifestação humana que seja tão emocionante, tão sensível, né, às reações humanas, do que o esporte. Vem na bola, vai pra perto da área, olhou pro canto, o goleiro saiu, bateu pra fora! E aí a gente estende a emoção e analisa a jogada, brinca com o cara que também tá jogando no controle, errou o botão aí, hein? Misturando os dois mundos, né, o mundo real com o mundo virtual. Aquilo era de arrepiar. Eu ficava emocionado. Quando tiver de carro, para o carro, gol do Zico. E o Jorge Cury prolongava aquele grito de gol, né? O exagero, como a maneira como se retrata o jogo, impacta na maneira como o jogo é jogado também. Eu posso descrever esse mesmo lance de várias formas. A cavadinha é uma coisa recente no vocabulário do futebol. A gente não ouvia isso há 10 anos, 20 anos atrás. Porque o futebol vai se desenvolvendo e com ele a gente também se desenvolve. Hoje os narradores, os comentaristas, eles estão muito mediados pela rede social, estão muito mediados pelo humor da rede social. Se alguém faz um comentário que ofende uma torcida, no dia seguinte isso vai virar notícia e com certeza isso vai impactar o trabalho dele no próximo jogo. Quando uma narração viraliza na rede social, as pessoas já viram aquele lance, né? As pessoas já assistiram. Ninguém mais chega na manhã seguinte de um jogo do Brasil na Copa do Mundo sem ter visto o que aconteceu, como era 6 décadas atrás. Disseram que o rádio ia acabar com a televisão, não acabou, ia acabar com a TV a cabo, não acabou, ia acabar com a internet, também não acabou, e ele não acaba porque
a relação que as pessoas têm é de uma conversa, e a conversa ela vai nos acompanhar para sempre, né? O esporte é cheio de alegria, cheio de emoção, é cheio de tristeza na derrota, alegria na vitória, enfim, essa coisa que mexe com as pessoas. Tem gente que se transforma, né, na frente da televisão ou quando está no estádio de futebol. O carinho que as pessoas têm por um radialista, e hoje, trazendo para hoje, com alguém que apresenta um podcast, que produz um podcast, ou mesmo com um narrador, com um comentarista, essa relação de amizade que se cria por uma conversa que você está ouvindo na sua casa e que você parece tão próxima daquela pessoa, isso não vai se perder jamais. Essa magia continua. Um lance que originou esse gol lindo foi construído pelo Dorqual, que descia pela ponta direita. Os narradores são artistas, sim. O Coutinho, na altura da intermediária, também pela direita. Grandes artistas. Recebeu a bola do Dorqual, levantou para o Pelé. Conduzem o espetáculo. Saiu a jogada maravilhosa. O Pelé chapelou um. Iluminam o espetáculo. Chapelou o segundo, Clóvis. Pode ser o primeiro, o Clóvis, o segundo Pando. Dão mais grandiosidade ao espetáculo. O espetáculo é um jogo. Mas o jogo sozinho não basta. E quando saiu Mão de Onça, goleiro do Juventus, ele chapelou também o Mão de Onça e fez um gol maravilhoso que derrubou a Rua Jaguari. Aí os torcedores tiveram que aplaudir, né? Foi um gol maravilhoso.